Bem-vinda, minha senhora, à nossa casa. Bem-vinda à nossa casa. Desejamos uma excelente noite a todos os queridos corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. O tema escolhido para essa data foi: quem é Jesus para o Espiritismo? Hoje, na maior parte das nações do mundo, comemora-se o nascimento de Jesus. Não necessariamente ele nasceu no dia 24 ou no dia 25, mas essa é uma data que foi convencionada e durante todo o mês de dezembro, dizem os espíritos, que ele se aproxima mais da Terra, consolando-nos, estimulando-nos, orientando-nos para que nós sejamos capazes de viver o seu Evangelho, que é o roteiro de luz. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, na questão 625, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Depois Kardec vem fazer um comentário em torno dessa resposta. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, ele vem nos dar o exemplo daquilo que nós devemos fazer para algum dia sermos também espíritos puros. Deus nulo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que expressou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Na segunda parte de O Livro dos Espíritos, questões 96 e 97, nós vamos entender o que é um espírito puro. Diferentes ordens de espíritos. Então Kardec pergunta se os espíritos são todos iguais, ou se existe alguma diferença entre eles, se existe alguma hierarquia. E eles respondem que os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Todos nós somos então criados simples e ignorantes, ignorantes das leis de Deus, ignorantes da nossa destinação e ignorantes do objetivo para o qual nós fomos criados. Na questão 97, Kardec volta a perguntar: as ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Elas são ilimitadas em número. Ou seja, temos aproximadamente 8 bilhões e meio de espíritos encarnados e uma média de uns 22 bilhões desencarnados. Então, entre todos esses quase 30 bilhões de almas do planeta Terra, existem várias ordens, vários graus de perfeição. E a gente vai falar logo da primeira ordem, porque na terceira ordem são espíritos muito ignorantes. São espíritos que tiveram pouquíssimas encarnações. Espíritos que estão começando a sua jornada evolutiva. Na segunda ordem, são os espíritos bons, aqueles para cujo objetivo é sempre fazer o bem. Mas na primeira ordem, colocam-se aqueles espíritos que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos.
Então, na questão 112 e 113, a gente vai explorar mais o tema. Questão 112. Espíritos puros. Quais são as características desses espíritos? Eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles não sofrem nenhuma das nossas paixões. Eles têm uma superioridade intelectual e moral absolutas com relação aos espíritos de outras ordens. E eles compõem uma única classe, a classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala evolutiva, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento, a partir da sua criação, como espíritos ignorantes, durante o seu trajeto, eles foram se livrando pouco a pouco das suas imperfeições. É uma jornada muito longa, não é de pronto, não é uma, nem duas, nem 100, nem 200 encarnações, que vai nos fazer chegar a esse nível máximo de perfeição. E aí os espíritos continuam, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível à criatura. Por quê? A perfeição máxima só Deus a tem. Os espíritos puros têm uma perfeição muito grande. Mas em relação a Deus, não é a perfeição total. Mas tendo alcançado, então, a soma de perfeição de que é suscetível à criatura, eles não têm mais que sofrer provas. Nós vivemos neste planeta, atualmente, uma condição de provas e expiações. Os espíritos puros, eles não precisam mais encarnar, eles não precisam mais passar por provas e eles não precisam mais passar por expiações. Eventualmente, eles podem até encarnar. E com relação a espíritos puros, a gente não usa o termo reencarnação. Reencarnação é para nós, espíritos imperfeitos, que a gente desencarna, passa um tempo na reticidade, reencarna. E a gente vai reencarnando durante muito tempo. Os espíritos puros, eles não precisam mais encarnar. Eles não precisam mais reencarnar. Mas quando eles têm uma missão, como Jesus tinha, eles podem encarnar. Então a gente não diz Jesus reencarnou na Terra. A gente diz Jesus encarnou no planeta Terra. Continuando a orientação dos espíritos. Não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Eles gozam de inalterável felicidade, porque eles não se acham submetidos às necessidades, às vicissitudes da vida material. Porém, esta felicidade absoluta, ela não é uma ociosidade monótona. Porque muitos de nós, que não somos estudiosos da doutrina espírita, podemos achar na nossa cabecinha que Jesus e os espíritos puros não fazem absolutamente nada. Vivem na mais absoluta ociosidade e na mais absoluta monotonia. Não é isso que acontece. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comanda a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistem os homens nas suas aflições, concita-os ao bem ou à expiação das faltas que cometeram e que os conservam distantes da felicidade. Isso constitui para eles uma gratíssima ocupação. São designados às vezes pelo nome de anjos, arcanjos ou serafins. Na questão 114 do mesmo livro,
Kardec pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram. A gente já até respondeu. Ou seja, Jesus não nasceu perfeito. Nem um espírito superior, nem um espírito puro nasceu perfeito. Todos nascemos simples e ignorantes. E fomos fazendo a nossa caminhada evolutiva. Jesus também, algum dia, não sabemos quando, nem em que planeta, nem sabemos se o planeta onde Jesus nasceu pela primeira vez existe ainda. Pode ter virado poeira cósmica, como a Terra também haverá de virar poeira cósmica algum dia. Então, os espíritos respondem que são os próprios espíritos que se melhoram. Ninguém nos melhora, ninguém nos aperfeiçoa. Nós é que vamos, pouco a pouco, nos livrando das nossas mazelas e das nossas inferioridades. Lá na Revista Espírita de 1860, cujo título da mensagem é Dissertações Espíritas, os Espíritos Puros, eles informam o seguinte, que os espíritos puros são aqueles que chegaram ao mais alto grau de perfeição e são julgados dignos, por isso, de estarem aos pés de Deus. Ou seja, espírito puro não é Deus. Espírito puro é um espírito que chegou ao alto nível de evolução, mas ele ainda é inferior a Deus, porque pureza absoluta só Deus a tem. O esplendor infinito que os envolve não os dispensa de serem úteis na obra da criação. E tem muita gente que acredita que vai desencarnar e vai descansar. Aliás, isso é uma coisa comum, né? A gente vai a um enterro e diz, descansou. Não, a gente não descansa nunca. É claro que existem os ociosos do lado de lá, mas algum dia eles também vão se cansar da ociosidade. E os espíritos puros, eles trabalham o tempo inteiro. E eles são puros porque eles conhecem a verdade e vivem integralmente a lei de Deus. Eles são os mensageiros de Deus e têm uma grandiosa tarefa, que é manter a harmonia do universo. Devido à sua posição de superioridade, eles comandam os espíritos de ordem inferior, auxiliando-os em seu aperfeiçoamento e designando-lhe as suas missões. A vida no mundo espiritual, para esses espíritos, constitui-se em constante atividade, isenta de fadigas. Ou seja, eles vivem permanentemente ativos, mas eles não se cansam. Eles são considerados os messias ou os mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. Então, eles executam grandes missões. Missões essas que são dadas por Deus. Por exemplo, eles presidem a formação dos mundos. É uma missão. Então, não é Deus que forma os mundos. Ele designa os messias, os espíritos puros, para presidirem a formação dos mundos. Como o nosso planeta Terra foi dirigida, a constituição do planeta Terra foi constituída por Jesus, como uma tarefa dada por Deus. Mas eles também contribuem para a harmonia geral do universo e para o governo dos mundos. Essa tarefa gloriosa não a recebe senão aqueles que já atingiram a perfeição. Os espíritos de ordem mais elevada, os espíritos puros, são os únicos que possuem os segredos de Deus. São os únicos que recebem ordens diretas de Deus. São os únicos que se comunicam com Deus. Eles possuem, então, os segredos de Deus, são os seus representantes diretos. Realiza-se, então, a grande lei da unidade da criação. Deus nunca esteve inativo, mas ele contou sempre e conta ainda hoje e sempre com os espíritos puros para a execução de sua ordem. No livro Céu e Inferno,
na primeira parte, capítulo 3, item 2, e também no capítulo 8, item 14, os Espíritos dizem que os anjos, aqueles que nós chamamos de anjos ou de arcanjos, não são outros senão os Espíritos que chegaram à qualidade de Espíritos puros, aos quais são confiadas grandes missões, os governos do mundo. Na Revista Espírita, de 1867, do mês de abril, eles também reforçam essa ideia de que os espíritos puros são aqueles que cumprem as ordens de Deus para a harmonia geral do universo. Depois, naquele livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, ele fala da comunidade de espíritos puros. Em todo o universo existem espíritos puros e eles se reúnem em comunidades. Rezam as tradições do mundo espiritual, nos diz Emmanuel, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Então, cada comunidade planetária é governada, é dirigida, é orientada e é cuidada por um espírito puro, cuja ordem ele recebeu do Senhor Supremo do Universo. Então, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos rezam as tradições, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, para nós, Jesus é o espírito mais perfeito que pisou o planeta Terra. Nós não sabemos dos outros espíritos puros. Porém, nós sabemos que existem espíritos puros em todo o universo. Então, essa comunidade de espíritos puros se reuniu apenas 2 vezes ao longo dos milênios. Se reuniram aonde? Nas proximidades, na proximidade do planeta Terra. Para que esses espíritos puros se reuniram? Para a solução de problemas relativos à organização e à direção do nosso planeta. Então, antes do planeta se tornar um orbe para a nossa evolução, essa comunidade se reuniu, porque nesse momento Deus já tinha dado esse encargo a Jesus, para ser o responsável pela criação e pela governadoria do planeta Terra. Então, quando o orbe terrestre, que não é o que é hoje, se desprendeu da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. Então, nesse momento, eles se reuniram para organizar como é que seria a construção do planeta. E mais à frente, e eu vou dar um pulinho aqui para falar da segunda vez. A formação da Terra. Vamos ver como é que foi essa história. Então, desprendeu-se da nebulosa solar um conjunto de matéria, um montante de matéria, que iria se constituir no planeta Terra. Jesus organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento do mundo no curso dos milênios,
Jesus também definiu, em conjunto com seus cooperadores diversos e diretos, todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, essa comunidade de espíritos puros se reuniu junto com Jesus, estabeleceram as balizas da vida que aconteceria aqui, quando nós, espíritos materializados, viéssemos habitar o planeta. A segunda vez que essa comunidade se reuniu foi quando se decidiu pela vinda de Jesus ao nosso planeta. Lembrando que o planeta Terra tem 4 bilhões, e hoje eu li uma nova notícia, tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. A essa época, Jesus já era o Cristo. Cristo é uma denominação de espírito puro. Então, há 4 bilhões e meio de anos, 4 milhões e 600 milhões de anos, essa comunidade se reuniu e organizaram as balizas da construção do planeta. E depois, há 2024 anos, um pouquinho antes, eles se reuniram novamente para organizar a vinda de Jesus encarnando num corpo material aqui no planeta Terra. Então, Jesus veio em pessoa trazer à família humana as lições do seu evangelho imortal de amor e redenção. Essas informações estão no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel. Então, o Antigo Testamento, ele é o alicerce da revelação divina. O Antigo Testamento, por Moisés, é considerada a segunda revelação. O Evangelho é a primeira revelação. Jesus é a segunda revelação e o Espiritismo é a terceira revelação. Então, o Evangelho de Jesus é o edifício da redenção das almas. Jesus não veio para um número limitado de habitantes do planeta. Jesus não veio só para aqueles que futuramente se constituiriam naqueles que a gente chama de cristãos, porque Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então Jesus veio para todo mundo. Jesus veio trazer a lição, as lições necessárias para que nós, em vivenciando essas lições, nos tornássemos algum dia também espíritos puros. E sua palavra profunda, enérgica, misericordiosa, refundiu todas as filosofias. Dividiu o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Naquela época, há 2000 anos atrás, ele já oferecia à humanidade, que já estava madura, para entender de alguma forma as suas lições e vivenciar paulatinamente e num crescendo as suas lições, gradualmente. A sua filosofia, a sua palavra, aclarou o caminho das ciências e já poderia ter irmanado todas as religiões da Terra, se nós entendêssemos e vivenciássemos o seu roteiro. A tal ponto isso é verdade, que Gandhi, que não era cristão, disse que se todos os livros sagrados da humanidade, e todas as religiões têm os seus livros sagrados, não é só a Bíblia para os cristãos, que é o livro sagrado. Se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem,
e restasse apenas o Sermão da Montanha, que é o roteiro simplificado das lições de Jesus para a nossa evolução, nada estaria perdido. Entretanto, as diversas comunidades do planeta Terra resolveram seguir os seus próprios caminhos, resolveram tomar as suas próprias decisões, apartaram-se dessa lição que Jesus veio trazer para todos nós, descuidaram-se de seguir esse roteiro. Entretanto, nós estamos vivendo agora no planeta um momento de transição. Momento esse que já foi anunciado há muito tempo. Esse momento de transição é o momento de separação do joio e do trigo. E quem vai fazer essa separação não é Deus e nem Jesus. Nós mesmos vamos escolher o caminho que nós vamos tomar. Nós mesmos vamos decidir com a nossa conduta se nós somos joio ou se nós somos trigo. Porque eles são muito parecidos, não é? À medida que eles vão crescendo, dá para confundir quem é joio e quem é trigo. E a gente está percebendo, agora nesse final dos tempos, e quando a gente fala no final dos tempos, a gente não está falando de destruição do planeta Terra. Porque não faria sentido. Muita gente acha que Deus vai pousar a sua mão e vai destruir o planeta Terra. É como se a gente pensasse assim, que alguém construiu uma escola, construiu também um hospital. Na escola e no hospital estão espíritos imperfeitos. A Terra é ao mesmo tempo uma escola, um hospital e também é uma prisão. Então imagina que um dia esse diretor, fazendo avaliação dos internos da escola, do hospital e do presídio, percebe que essas pessoas que lá estão são absolutamente rebeldes, que não seguem as normas, que não buscam se melhorar, muito pelo contrário, dão vazão aos seus piores sentimentos, às suas próprias tendências. Aí, esse diretor resolvesse explodir a escola, o hospital e a prisão. Faz sentido isso? Não faz sentido. Mas, durante esse momento de transição, gente, quem é joio está se mostrando joio. Vamos ver o tipo de música que se toca na Terra que faz sucesso. Vamos ver quem é que faz sucesso nas redes sociais. Quem faz sucesso nas mídias. Quem enriquece. Vamos ver como estão as artes. Vamos ver como está a cultura. Vamos ver como é que está a relação entre os povos. Atualmente nós temos 50 guerras acontecendo no planeta Terra. Quem é joio. E está se mostrando joio. E quem é trigo também está se mostrando trigo. Quem é trigo está procurando, com muito esforço mesmo, fazer o melhor ao seu alcance. Quem é trigo, ou quem está pretendendo ser trigo, que nós estamos no meio do caminho, a gente é meio joio, a gente é meio trigo. Aquele que está tentando ser trigo, procura no dia a dia viver lições do mestre. É fácil? Não é fácil. Uma hora a gente faz, outra hora não, uma hora a gente levanta, outra hora a gente cai. O importante é levantar, limpar os joelhos e seguir em frente. Então, a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, mas ela é conhecida. Só que ela não é conhecida da maioria dos habitantes do planeta Terra. Temos apenas, se não me falha a memória, 30% de cristãos no planeta Terra. Só 30%. A maior religião do planeta é a dos muçulmanos, né? Temos muitas religiões no planeta. Então, apenas 30% dos habitantes do planeta são cristãos. Então, essa mensagem de Jesus, ela precisa entrar em nossos corações, em nossos âmagos. Nós precisamos definir para nós o que é o valor moral que a gente precisa desenvolver. Então, a gente precisa conhecer as lições de Jesus, a gente precisa meditar, a gente precisa sentir, mas a gente precisa também vivenciar.
O Mestre, Jesus, é considerado modelo e guia. Modelo por quê? Porque é nele que nós devemos nos espelhar se nós quisermos algum dia nos tornar espíritos puros, porque ele já o é. E ele é guia, porque ele nos guia através das veredas das vidas. Como é que ele nos guia? Através da mensagem que ele deixou. A mensagem que ele deixou é clara, é nítida. Basta que nós tenhamos boa vontade de vivenciá-la. Então, conhecer, meditar, sentir, vivenciar, faz parte do nosso aprendizado espiritual. Todavia, este aprendizado, ele deve se caracterizar para nós em obras. A gente conhece muito do Evangelho de Jesus, pelo menos nós que estamos aqui, os espíritas, que é 0,3% dos brasileiros, nós conhecemos o Evangelho de Jesus mais do que ninguém. Mas antes de sermos espíritas, nós já fomos cristãos de outras denominações. Então, a mensagem de Jesus está aqui na Terra há pelo menos 2024 anos. Está na hora da gente sair da teoria e entrar para a prática, para que nós, durante esse período da transição planetária, talvez nós consigamos passar pela peneira fina. Se nós conseguirmos passar a peneira fina, nós vamos continuar o nosso processo evolutivo aqui na Terra. Quando a Terra se transformar verdadeiramente num planeta de regeneração. Um planeta de regeneração também não é um planeta de espíritos puros. É um planeta de espíritos que ainda tem muito que aprender, tem muito que resgatar, tem um pouco para espiar, mas é um planeta cujos espíritos que o habitarão são espíritos de boa vontade, que estão muito interessados em se esforçar no dia a dia para vivenciar esse roteiro. Então, não tem outro roteiro para nós. Não tem outro caminho para nós para atingirmos a perfeição. E Jesus falou, não é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Não é que Jesus vai pegar a gente, não é? Pelo colo e vai botar a gente no lugar de perfeição. Ele não vai fazer isso. Jesus também não veio para nos livrar das nossas mazelas. Jesus não veio para limpar os nossos pecados. O seu sangue não foi derramado para limpar as nossas mazelas morais. Ele veio trazer uma mensagem, dizendo: esse é o caminho. Siga por aqui, que vocês vão chegar a um momento de mais perfectibilidade e um momento de mais alegria, um momento de perfeição, onde vocês também serão algum dia Cristos, trabalhando diretamente para Deus, recebendo ordens diretas de Deus. Então, esse é o Jesus que nós espíritas cremos. Que Ele possa nos abençoar nessa trajetória longa, muito longa. Muito obrigada. Gratidão. Já ia, amor. Ela já estava indo embora. Ela vai fazer a prece final. Ai, ai. Mas foi falar boa de Jesus reflexão. dá esperança a gente, né? É, reflexão. Muita esperança, muito consolo. É só isso.
né? Foi uma boa reflexão para todos nós, né? Ainda mais no dia de hoje, né? É. E aí a senhora vai fazer a prece de encerramento, tá, minha senhora? Tá bem, então. A gente não vai pedir nada hoje não, tá, Jesus? Nós somos eternos pedintes. A gente quer alguns milagres às vezes. Às vezes a gente quer consolo. Às vezes a gente quer que as nossas provas e as nossas expiações, que são fruto das nossas próprias condutas, sejam alijadas do nosso caminho. E a gente chama por você, Jesus, nosso irmão mais velho. O Senhor nos consola e o Senhor nos diz: continua, você não está sozinho. Eu estou aqui com você para te fortalecer, para te sustentar, para você seguir em frente. O caminho é árduo. Eu mostrei para vocês, com a minha própria experiência encarnado num planeta inferior, como a jornada é árdua, como o caminho até o Gólgota é difícil, mas eu venci o mundo, e vocês também vencerão o mundo. Portanto, Senhor, nós agradecemos pelas reflexões da noite, porque elas são tão consoladoras, porque a gente sabe que o que nos aguarda é a perfeição e a felicidade perene. Vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá. E nós agradecemos porque o Senhor, através dos seus inúmeros trabalhadores, tem nos sustentado nessa árdua tarefa da reforma.